Boa noite, irmãos. Boa noite a vocês que nos visitam. Paz e graça a todos. Meu nome é Thiago Zambelli e se essa é a sua primeira vez aqui no nosso meio, sabe que nós estamos numa série de estudos na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E hoje nós chegamos à 11ª mensagem. Até aqui aprendemos que, apesar da igreja ser chamada de santa por causa de Cristo, aqueles que creram em Cristo são chamados de santos por Deus, a igreja ainda enfrenta muitos problemas práticos que exigem correção e amadurecimento espiritual. Aprendemos que o verdadeiro cristão, ele é marcado pela graça, por dons, pela esperança e pela comunhão. E que a unidade entre os cristãos é essencial, porque divisões e favoritismos revelam características do mundo e não de Deus. Nós precisamos focar na mensagem da cruz, que é loucura para o mundo. Ela é o evangelho e o poder de Deus para a salvação, que na sua sabedoria escolheu métodos e pessoas para cumprir o seu plano, mas que o mundo despreza. Nosso estudo em 1 Coríntios até aqui tem sido uma boa oportunidade para avaliar a nossa fé, se ela se baseia na eloquência e sabedoria humana ou se baseia na correta interpretação que pode entender todo aquele que tem o Espírito de Deus. Também podemos avaliar sobre qual fundamento temos construído a nossa vida e a nossa comunidade. Será que o nosso alicerce realmente é Cristo? Será que as lentes que usamos para enxergar o mundo e nos entendemos como gente é a lente de Deus? Ou será que temos construído sobre aquilo que o mundo valoriza e como o mundo enxerga? Eu comentei com vocês esse resumo das 10 primeiras mensagens que estudamos aqui. Porque o capítulo 4 de 1 Coríntios, ele vai trazer um assunto muito valioso para a saúde da igreja, muito valioso para nós. E ele tem a ver com o papel da liderança da igreja, em especial com o pastor da igreja. Consequentemente, com o ensino que a igreja tem recebido. Por isso, o título da mensagem de hoje é Como avaliar um líder da igreja? Se você tem uma posição de liderança no seu trabalho, você sabe que você é alvo de elogios, de críticas e de piadas. Basta observar a nossa sociedade para ver quão rápida ela é para fazer críticas às várias posições de liderança. Seja você um político, um juiz, um policial, um diretor. Talvez você exerça alguma posição de coordenação que é igualmente criticado. Os nossos mestres, aqueles que nos ensinam, também não estão isentos a esse tipo de comentário. Eles são sempre questionados sobre o que fizeram, o que deixaram de fazer. E pastores não escapam disso. Fazer uma avaliação, aprovar ou reprovar é algo normal. A questão é, quais são os critérios empregados para se fazer essas avaliações? De fazer avaliações daqueles que lideram a igreja. Pastores são encontrados em todas as alturas, cores, e vocês sabem muito bem, sotaques, porta, carne verde. Alguns são considerados mais calorosos, outros são mais populares, alguns têm uma personalidade que um determinado grupo aprecia mais, outros têm mais seguidores nas redes sociais. Alguns deles pastoreiam enormes comunidades, enquanto outros pequenas comunidades. Dentre tantas características, quais são os critérios que Deus usa para avaliar a liderança do seu povo? Então, antes de eu entrar no trecho de 1 Coríntios, capítulo 4, eu quero com vocês ver o que Paulo também escreveu aos Romanos, capítulo 16, versículo 17, vejam. E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fique longe deles. Aqui Paulo não está falando especificamente dos pastores da igreja, mas ele está falando de pessoas que ensinavam, e que ensinavam coisas contrárias ao que eles tinham corretamente aprendido.
E a orientação de Paulo é: fique longe desses aí. Ensinar, meus irmãos, é uma das principais funções de um pastor, talvez a principal função. Numa versão mais antiga, esse mesmo texto diz assim: noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Se um pastor ensina coisas contrárias à doutrina de Deus, caia fora, fique longe. Seguramente, um critério muito importante a se ter em mente na avaliação de um líder da igreja, de um pastor da igreja, é na fidelidade do seu ensino, se está de acordo com a Bíblia ou não. Um outro critério que até pode ser óbvio, mas é bom chover no molhado aqui, nós encontramos em 1 Timóteo 5, versículos 19 e 20. Diz o seguinte: não aceite acusação contra um presbítero sem que seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos, o que servirá de forte advertência para os demais. O texto aqui ele não está falando de qualquer pecado. São pecados, são ações que vão contra aquelas características fundamentais de um pastor que nós encontramos em 2 listas nas Escrituras. Em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1. Quase todas as características ali são referências à vida do pastor, mas que quando infringidas pelo próprio pastor, pelo líder, ele deve ser abordado. E com ele, essa abordagem é diferente. É uma abordagem pública, é uma abordagem que serve para dar o exemplo a toda a comunidade. Agora, pensando novamente naquele resumo dos resumos, ou do resumo ali das 10 mensagens que nós já estudamos, pensem, vocês têm em mente que a qualidade do que vocês aprendem aqui, especialmente da minha parte, está diretamente ligada aos critérios que vocês aos critérios que vocês não podem perder de vista para a saúde da nossa comunidade? Então sim, agora vamos entrar lá em 1 Coríntios capítulo 4, para perceber com mais detalhes, talvez até com mais clareza, essa questão de avaliação de um pastor. Mas antes disso eu quero orar com vocês. Senhor, mais uma vez obrigado por nos trazer juntos para contemplar a Tua palavra, a aprender dela, que nós saiamos daqui, Senhor, com um conhecimento que transforma os nossos corações. Não é somente manter informado do que é certo e do que é errado, mas realmente, Pai, lutar por viver aquilo que o Senhor nos ensina, para que o Teu nome seja louvado. Afinal de contas, o Senhor é o nosso orientador, o Senhor é o nosso supremo mestre, o Senhor é o nosso Salvador. É o Senhor que nós queremos honrar e louvar. Nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Paulo começa assim no capítulo 4. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Perceba então essa primeira palavra que o apóstolo Paulo usa para começar esse trecho. Portanto. E lembre-se que em Corinto, líderes como Apolo, Pedro e Paulo estavam sendo indevidamente idolatrados. A igreja já tinha graves divisões porque os irmãos estavam imitando a cultura da sociedade, usando a sabedoria do mundo, como se tivesse qualquer apreço na preferência de uma pessoa ou de outra. Paulo, para dizer portanto, ele já tinha dito, concluindo, portanto, aqui ele já tinha dito no capítulo anterior. Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence, Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus.
Portanto, diz Paulo, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Não há razão para olhar para um líder ou outro na igreja como se um fosse melhor do que o outro, como se um fosse uma espécie superior à outra. Também não há razão para avaliá-los com os critérios que o mundo avalia os seus líderes. Uma avaliação apropriada é olhar de acordo com a identidade que eles têm, como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E o que Paulo quis dizer com isso? A palavra que Paulo usa aqui no grego, e que nós traduzimos por servo, é literalmente remador de baixo. Na época do Império Romano, quando o Novo Testamento foi escrito, era aquele escravo que ficava no nível mais baixo de uma embarcação, numa galeria invisível aos olhos do público e que tinha o motor humano. Eram várias pessoas remando. Esse era o escravo de baixo. Paulo aqui ele se coloca numa posição com os outros líderes da igreja, porque ele diz que nos considerem, que não havia visibilidade, que não havia aplausos, que não há busca por glória pessoal. Não é uma posição invejável, não tem nada de nobreza. É um trabalho árduo e que exige servir no ritmo do comandante. É o comandante quem impunha o ritmo para remar. Isso confronta a mentalidade dos coríntios, como também deve confrontar a nossa mentalidade, que muitas vezes avalia pastores e líderes da igreja por sua habilidade de pregar ou pelo seu carisma. Se o pregador fala bem, se ele é engraçado, se ele consegue prender a atenção do público, ou pelo tamanho da igreja que ele pastoreia, ou pelo número de seguidores, como eu falei nas redes sociais. Às vezes ele é medido pelos seus títulos acadêmicos, diplomas, mestrado, doutorado. Por vezes pelo seu estilo pessoal, pela forma como ele se veste, pelo uso de gravata ou paletó, pelo tipo de microfone, se usa ou não barba, ou jeito que penteia o cabelo. É muito interessante ver a palavra com a qual Marcos usa ou associa a palavra servo logo no comecinho do seu evangelho. Vejam, versículos 1 e 2. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Quem ensina as Escrituras deve ter essa consciência: eu sou um servo. E o servo ele deve ensinar conforme Jesus ordena, sem qualquer expectativa de holofotes. O resultado não é para a glória de quem serve, mas para a glória de Deus. Quando Paulo fala do seu chamado por Jesus diante de Agripa, lá em Atos 26:16, ele diz o que Jesus lhe havia falado. Ele estava contando a sua história de conversão. E ele diz assim: agora, levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo. Se entre nós aqui houver algum pastor presente, pode se perguntar: eu estou no ritmo do meu comandante? Eu estou fazendo o que devo fazer conforme meu Senhor orienta? Eu tenho buscado o reconhecimento pessoal? Por outro lado, a igreja também deve se perguntar: por quais critérios eu tenho avaliado o meu pastor e a liderança da minha igreja? Eu quero que ele seja uma estrela, eu quero que ele seja convidado para falar em vários lugares, para ser bastante conhecido, famoso. Eu quero que ele seja um influencer digital, com milhares, se não milhões de seguidores. Ou eu quero que ele seja como o pastor Bertrano, o pastor fulano. Mas ser servo de Cristo não é o único ponto que Paulo ensina que pastores podem ser reconhecidos e avaliados. Ele também diz que todos nos considerem como encarregados
dos mistérios de Deus. E o que ele quis dizer com isso? Nós já vimos em alguma ou algumas mensagens dessa série sobre o significado de mistérios de Deus. São verdades que no passado estavam ocultas, mas que foram revelados por meio da pessoa e da obra de Jesus Cristo, especialmente a sua crucificação e a sua ressurreição. Esses mistérios não são aprendidos e aceitos pela sabedoria ou pelo esforço humano, mas revelados e compreendidos pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo disse, lá no versículo 2, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O mistério de Deus, meus irmãos, é o plano de salvação elaborado por Deus e que parecia loucura ao mundo, que parece loucura ao mundo, porque é incompreensível ao mundo. Fala lá fora a respeito de um homem que também é Deus, morrendo pelos pecados da humanidade. Um homem que depois de crucificado, ele é ressurreto e depois de 40 dias, ele ascende aos céus. Fala e veja o que as pessoas pensam sobre isso. Então é razoável pensar que isso soe loucura, porque a razoabilidade daquilo que acreditamos tem como base o dom da fé. A Bíblia ensina que quem crê nisso, quem tem fé nisso, quem crê em Jesus e no que Ele faz, nas suas palavras, tem a vida eterna. Essa graça, por qualquer um que crê, ou para qualquer um que crê, pode se beneficiar dessa promessa de Deus, e ela é contrária aos valores e aos critérios do mundo de salvação. Não é por mérito, não é por retórica, não é fama, não é lógica, é pura graça. Paulo então ele está dizendo, eu, Apolo e Pedro somos encarregados, isso é, nós somos mordomos de Deus. Nós servimos aos interesses do nosso Deus. As versões mais antigas dizem despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra encarregado ou dispenseiro aqui literalmente significa administrador da casa. É uma referência agora a um outro escravo, um escravo que cuidava das propriedades do seu senhor. Era um mordomo. Ele cuidava das finanças, cuidava do estoque, cuidava da distribuição dos alimentos. Ele não era dono de nada, mas ele prestava contas de tudo. Especificamente aqui, Paulo está dizendo que eles eram responsáveis, encarregados, por cuidar dos mistérios de Deus, do Evangelho, de tal forma que ele fosse preservado, bem protegido, mas também bem gerido, corretamente distribuído. Em Atos 20 nós vemos, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. A pregação, o ensino da palavra de Deus é parte inerente à identidade daquele que funciona como pastor na Igreja de Cristo. Quando o pastor deixa de ensinar e proclamar as verdades de Deus, seja no púlpito, seja no aconselhamento, seja no discipulado, ele perde a sua própria essência do ministério e ele falha na sua missão. E é por isso que esse também é um critério viável, pelo qual ele pode ser avaliado. De novo, não é pelos critérios do mundo do que é o bom ensino, mas pela fidelidade por aquilo que lhe faz um pastor. Em miúdos, avaliem tanto pelo correto ensino da palavra de Deus, quanto pela vida que reflete as verdades da palavra de Deus.
Por isso que Paulo disse: o que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Fidelidade a Deus é uma característica inegociável para qualquer cristão, mas especialmente aqueles que estão à frente das comunidades cristãs. No contexto dessa carta de Paulo aos Coríntios, ser fiel significa viver e ensinar em conformidade com a palavra de Deus e não em conformidade com os princípios e a cultura do mundo. Também significa evitar qualquer atitude de autopromoção, de reconhecimento pessoal. Os pastores são apenas servos, quem faz é Deus. Fidelidade também tem a ver com perseverança aqui. Por vezes, os bons frutos só são colhidos muito tempo depois que foram plantados. Requer paciência, requer perseverança. É interessante notar que em muitas recomendações, nas indicações que Paulo faz de uma pessoa ou de outra para ir para um determinado lugar, ele com frequência destacava a fidelidade. Mais adiante nesse mesmo capítulo, capítulo 4 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer sobre Timóteo, ele fala o seguinte: por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Quando ele fala de Epáfras, em Colossenses capítulo 1, lá no versículo 7 ele diz: vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Sobre Tíquico, nós lemos: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Irmãos, se você deixa alguém encarregado, responsável por algo que lhe pertence, sua expectativa é que ele cuide do que você deixou ele sob os seus cuidados. Pastores não precisam ter a preocupação em melhorar o que Deus deixou sob os seus cuidados. Mesmo porque o que Deus deixou sob os cuidados dos pastores já é perfeito. Também não precisa ter a preocupação de ver o seu nome sendo lembrado. Há muito serviço que ninguém sabe o que o pastor faz, o que está acontecendo. Nos aconselhamentos, nos momentos de oração, na visita de doentes e idosos, no preparo de uma pregação, no planejamento da organização da comunidade. Pense num faroleiro. Hoje em dia isso aqui deve ser tudo automatizado, mas durante décadas os faróis eles eram mantidos por cuidadores que limpavam as lentes, reabasteciam as lamparinas, registravam as embarcações, mesmo em noites de tempestades. Onde eles estavam? Lá, onde ninguém os via. Os marinheiros nem sabiam o nome do faroleiro que estava naquele farol. E mesmo assim, podiam viajar em segurança, porque alguém estava fazendo fielmente o seu trabalho. Pastores também não precisam se preocupar e entender a prioridade do seu serviço. Agora pense num carteiro fiel ao seu trabalho. A correspondência, ela chega até você, faça sol, faça chuva, se ele for fiel ao seu trabalho. Ele não decide se tem que entregar a carta ou não, ele simplesmente vai, pega a rota e cumpre a sua missão, entregando para onde ele tinha que entregar as suas cartas. E o pastor? Ele faz o mesmo com a palavra de Deus. Entrega todo o conselho de Deus, quer seja oportuno, quer não. Quer ter as 5 pessoas ou 200 pessoas, o pastor fiel continuará fazendo o que deve fazer, pregar a palavra de Deus. Ele continuará se dedicando para que essa mensagem seja um eco da palavra, das Escrituras. Às vezes no púlpito, às vezes no caminho para o povoado do açude, às vezes na EBD com a esposa, às vezes no almoço,
Às vezes na mensagem da ceia, às vezes numa rápida visita ou num encontro numa praça. O pastor fiel, ele busca ter a mesma mentalidade que apresentou Paulo no versículo 3. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Se os critérios que se usam são critérios do mundo, não há razão alguma para o pastor se importar com o que vão falar. Quantos membros tem a sua igreja? Em qual seminário você estudou? Quanto tempo demora o seu sermão? Você tem influência na política da cidade? Já expulsou demônios? Já apareceu na TV? Eu não quero, com isso, dizer que essas perguntas não têm valor algum. Eu estou dizendo que as opiniões formadas pela sabedoria humana, pelos critérios humanos, não legitimam e nem condenam o ministério de um servo de Deus. Cada pergunta e cada comentário que eu recebo, seja de vocês ou de outros, tem o seu lugar. Mas a pergunta que realmente importa, tanto vocês fazerem quanto eu me fazer, é sobre a minha fidelidade à palavra de Deus, tanto no ensino dela, quanto na vivência dela. Paulo, ele estava seguro na sua consciência do que ele dizia a seu respeito. Tanto porque ele não encontrava erro em si mesmo, quanto porque ele reconhecia que uma avaliação definitiva só Deus faz. Veja, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Em termos de ministério, Paulo ele não detectava nenhuma falha moral ou doutrinária. Isso não quer dizer que um autoexame, uma autoavaliação seja ruim. Num outro contexto, inclusive numa outra carta, na segunda carta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, ele escreveu que os irmãos se examinassem, se eles estavam na fé ou não. Ele incentiva uma autoavaliação. Uma questão importante que todos precisam ter em vista é que nenhuma pessoa é capaz de ver o coração de outra pessoa. Somente Deus consegue nos enxergar plenamente. É somente Ele que é capaz de nos julgar perfeitamente. Somente Ele, Deus, tem os critérios perfeitamente apropriados para sermos julgados. E por causa disso, por saber disso, Paulo não vivia ansioso para agradar qualquer ouvinte que fosse. Ele também não vivia deprimido em casa por causa das críticas injustas que ele recebia. Eu confesso que isso já foi uma luta muito grande para mim. Eu não sabia reagir direito aos elogios e nem às críticas. Aos elogios, eu me perdia nas palavras na hora de agradecer. E as críticas, eu passava dias pensando em como resolvê-los. Às vezes eu tenho que lidar, ainda hoje, com o que eu chamo de comentário paradoxal. É quando eu recebo elogios e críticas pela mesma mensagem. É quando alguém diz para mim que, nossa, Zambelli, a sua mensagem foi muito clara. E minutos depois alguém chega e diz, cara, eu não entendi nada da sua mensagem. Como é que você lidaria com isso? O meu exercício é sempre considerar as duas ou mais opiniões, os comentários. Mas eles não ficam somente nas palavras. Eu penso nas pessoas que falaram. Eu tento descobrir os porquês da mensagem ter sido clara para um e não foi clara para outro. Mas hoje, com mais experiência, os meus critérios para avaliar esses comentários são bem mais apurados. Eu entendo que vocês são pessoas diferentes, vieram de histórias ou com histórias diferentes, possuem profissões diferentes e que vão me entender em níveis diferentes. Quando eu preparo um sermão, eu mantenho algumas perguntas vivas no desenvolvimento dele. Por exemplo, uma delas que é como se tivesse um post-it na minha frente que eu olho para essa pergunta o tempo todo. É como, tá? Eu não tenho mais esse post-it.
Cristo está sendo exaltado nessa mensagem? Eu estou explicando o texto? Eu estou conseguindo aplicar o texto dentro do seu contexto? E uma dessas perguntas também é: as pessoas da Igreja Batista Fonte vão entender? Mas a minha expectativa não é que todos entendam tudo, mas que todos se lembrem de pelo menos um dos principais pontos da mensagem. Porque mesmo aquele que supostamente entendeu tudo, amanhã ele não vai se lembrar de tudo. Assim como vocês que têm mais de 25 anos, já não se lembram de mais de 90% do que vocês aprenderam no ensino médio. Se você, como eu, tem um filho que está no ensino médio e tem dúvidas, você não vai se lembrar de como ensiná-lo a responder as perguntas que ele tem, mesmo você já tendo estudado aquilo. Se você tem nível escolar superior, se você estudou numa faculdade, se você trabalha até mesmo com aquilo que você estudou na faculdade, entenda que 90% do que você aprendeu naquela faculdade ficou na faculdade. Tem uma vez que eu vi uma pesquisa que aconteceu lá no Unicamp. A pesquisa era sobre o quanto do conteúdo universitário o profissional realmente usa no seu trabalho. E lá, o curso que mais aproveitava o que aprendeu durante o tempo de faculdade, quando estava trabalhando, era Química. Qual era a porcentagem? Eu não me lembro agora se o número era 12 ou 13%. Quanto tempo você passou na faculdade, Dani? Pois é, bota aí, então 6 meses de isso. O que eu quero dizer com isso? Eu me importo, e muito, com a clareza das minhas mensagens. As apresentações, os slides que eu passo aqui, que agora não estão funcionando, não são essencial. Mas as palestras de andragogia que eu fiz, de como ensinar adultos, me convenceram que grande parte da retenção do aprendizado que adultos têm vem pela visão e não pela audição. E é por isso que eu me preocupo de fazer uma boa apresentação visual. Mas eu também quero dizer que no final das contas, quem realmente sabe o quanto eu me aplico para ensinar esses 30, 40 minutos aqui, que quase todo domingo eu tenho o privilégio e também a responsabilidade de participar, é o Senhor. É Ele quem me julga. E isso para mim não traz uma paz automática, porque Ele sabe tudo, mas traz uma paz de saber que os critérios do mundo não servem para avaliar minha qualidade de servo de Deus, e também não servem para avaliar o serviço de cada um de vocês aqui. Portanto, conclui o apóstolo Paulo, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Nós, seres humanos, nós não conseguimos fazer julgamentos que alcançam os motivos do coração dos outros. A verdade é que nós nem conseguimos ter um coração ou um discernimento do nosso próprio coração, da nossa própria motivação. Mas Deus, Ele já estabeleceu uma data, quando Jesus voltar, e ninguém sabe essa data a não ser o Pai. Quando todo o ministério será devidamente avaliado, as motivações, as fofocas, as segundas intenções, nada vai ficar nas sombras. E não é só o que os líderes fizeram e fazem. Nesse dia haverá muita surpresa. Nomes totalmente desconhecidos receberão a aprovação de Deus. De novo, de quem? De Deus. De quem realmente importa.
Isso é tanto um alerta quanto uma motivação aos pastores. Um alerta para cultivar integridade e pureza. Uma motivação para perseverar quando os frutos ainda não brotaram ou ninguém os vê. Para a igreja, isso também é tanto um alerta quanto uma motivação. Um alerta no cuidado e discernimento de julgar as decisões e as ações dos líderes da igreja. Uma motivação para honrar os líderes que são fiéis, sem nenhuma necessidade de colocá-los num pedestal, mas sempre os apoiando para que façam com maestria o que precisam mais fazer. O que é? Ensinar a palavra de Deus. Logo no começo do ministério do Senhor Jesus, ele saiu de noite para orar, e de manhã os seus discípulos não sabiam onde ele estava. Quando o encontraram, Pedro falou para ele que tinha gente procurando por ele. Claro, Jesus, ele tinha curado muita gente doente, ele expulsou muitos demônios, mas a reação de Jesus foi feita nessas palavras registradas por Marcos 1:38. Eu leio para vocês, mas quem tiver com a Bíblia em mão, Marcos 1:38. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então, entrando na conclusão, foi ontem que uma irmã me disse que hoje seria o dia do pastor. Talvez eu desaponte alguns de vocês, mas esse não é o tipo de ocasião que eu anoto no meu calendário. Inclusive hoje, no almoço, eu fui surpreendido no restaurante, quando me deram uma sobremesa. Estava escrito no prato assim, parabéns, dia do pastor. Lá sabiam que eu trabalho como pastor. Foi bastante gentil da parte deles, como também de vários colegas que escreveram para mim hoje de manhã. Mas, apesar do meu desapego com essa ocasião, eu ainda tenho um pedido para se fazer, um pedido para fazer para vocês. O meu pedido para o dia do pastor é que nós sejamos uma comunidade cristã, como foi a de Bereia. Olha o que Lucas falou no capítulo 17, versículo 11 de Atos dos Apóstolos 17:11. Diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Eu leio isso e penso, eis o critério divino para avaliação de pastores. Eis o critério que eu preciso e quero me submeter para ser um bom servo de Cristo e encarregado dos mistérios de Deus. Eis o critério que vai colaborar na minha busca por fidelidade a Deus. Vocês estão entendendo sobre qual critério eu estou falando? Sobre o critério de ser confrontado com a palavra de Deus, com a pura palavra de Deus. Usando as palavras do Salmo 19, de ser confrontado com a lei do Senhor, que é perfeita, que revigora a alma, que tornam sábios os inexperientes, que dão alegria ao coração e trazem luz aos olhos. Vocês examinando as Escrituras para ver se tudo que eu ensino e faço é conforme as Escrituras, é o melhor guia que eu posso ter para pastorear essa igreja. É poder contar com vocês no cuidado que todos devemos ter uns com os outros, mas em especial, lembrando do capítulo 3 de 1 Coríntios, é de preservar o alicerce sobre o qual queremos construir essa comunidade, Jesus Cristo. Esse é o único alicerce que serve. Essa é a única base sobre a qual eu quero pastorear essa igreja. Aquele, portanto, que começou o capítulo 4, ainda é uma conclusão dentro da argumentação de Paulo, e que ele tem gastado muita tinta para nos ensinar. Vocês examinando as Escrituras é o melhor remédio para que a nossa igreja rejeite qualquer passo na direção errada, qualquer passo na direção de usar a sabedoria do mundo
para sermos uma igreja fiel. Sabedoria do mundo para sermos uma igreja conhecida pela sua santidade. Do mundo para sermos conhecidos como uma igreja unida. Usar a sabedoria do mundo não nos leva para essa direção. Por isso, lembrem-se, líderes de igreja não devem ser avaliados por sua popularidade, pela sua eloquência ou pela sua aparência. Eles precisam ser avaliados por sua fidelidade a Deus, e em especial pela forma como ensinam as Escrituras. Pastores que agradam a Deus, eles quebram o paradigma que a sociedade tem de avaliar os seus líderes, porque eles se parecem mais com escravos e mordomos do que com coaches e CEOs. Então vamos orar e pedir que Deus nos ajude a sermos como os bereanos, que tinham grande interesse pela mensagem de Deus e examinavam diariamente o que aprendiam para ver se tudo conferia com a verdade que Deus nos deixou revelada, para confrontar se o pastor está realmente ensinando a verdade de Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela Tua presença, pelo Teu cuidado. E eu te peço em especial, Pai, para que o Senhor cuide do nosso coração, talvez do meu coração enquanto pastor nessa comunidade. Pai, que o Senhor me ajude a ser fiel, para que o Senhor me ajude a ser servo de Cristo, para que o Senhor me ajude a ser o encarregado dos Teus mistérios. Pai, mas para que nós todos, a Tua família aqui, Pai, possamos conhecer cada dia mais a Tua palavra e viver em conformidade com ela. Para que tudo aquilo, Pai, que for errado fique longe, a gente saiba discernir isso, Pai, e que a gente se afaste, Pai, daqueles que estão ensinando coisas que não são coerentes com a verdade. Pai, nos ajude também a termos bons critérios em levar a nossa comunidade adiante, para que sejam critérios estabelecidos pelo Senhor, e não por aquilo que o mundo diz ser bons critérios para avaliação, seja de quem for. Nos ajude, Pai, a ter prazer em aprender da Tua palavra. Nos ajude, Pai, a amar o Senhor cada dia mais e, consequentemente, o próximo, para que nós sejamos mais como Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. E é isso que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém.